Olá, amigas e amigos, está começando mais um encontro semanal de reflexão e aprofundamento. E hoje o assunto da nossa conversa é a missão na igreja. Jesus Cristo é missão foi o tema escolhido para o mês de outubro deste ano, mês missionário, cuja inspiração bíblica é: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, extraída dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. O novo contexto da pandemia, que se estende de forma prolongada, evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que tantos irmãos e irmãs já padeciam. Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou a nossa fragilidade humana. Então, para partilhar sobre a missão, sobre o mês missionário, eu tenho a alegria de receber aqui no ponto 3 o padre Genilson Souza, ele que é secretário da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, ligado às Pontifícias Obras Missionárias. Padre Genilson, muito bem-vindo. É uma alegria, Túlio, participar aqui com vocês neste momento, de partilhar um pouco com todos vocês que acompanham pela TV Pai Eterno, de modo especial celebrando o mês missionário, este mês de animação, este mês de conscientização de que, como igreja, somos missionários e missionárias. Maravilha, muito obrigado. E eu recebo também a irmã Sandra Regina Amado, ela é missionária comboniana e assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária da CNBB. Irmã Sandra, bem-vinda, uma alegria tê-la aqui. Obrigada, Túlio. É uma alegria muito grande estar presente aqui com vocês nesse programa. É uma alegria falar de missão, principalmente já iniciado o mês missionário, mês de outubro, mês missionário. Somos missionários da compaixão e da esperança. Então, é uma alegria também estar aqui com vocês, compartilhando nesse momento. Maravilha, muito obrigado. Desde já a vocês pela participação, pelo tempo dispensado aqui para essa nossa conversa. E eu já queria começar com a participação do padre Genilson, porque nós ouvimos sempre outubro, mês missionário, todos os anos nós temos uma campanha e talvez alguém que esteja assistindo não sabe quando que surgiu o mês missionário. Isso é algo recente, já faz algum tempo, e por que foi criado esse tempo, né, esse tema especial para o mês de outubro? Então, falar do mês missionário é a gente voltar às fontes, é voltar à consciência missionária de que somos uma igreja missionária, né? O tema deste ano é Jesus Cristo é missão, justamente para dizer que Ele é o enviado do Pai e a igreja enviada por Ele ao mundo inteiro. Mas nem sempre foi compreendido essa consciência do agir ou da vivência missionária, de modo especial, como dom, como dádiva de Deus para o mundo inteiro. Mas no caminhar histórico da igreja tivemos várias iniciativas para despertar essa consciência no coração da igreja. Queremos voltar aí a Paulina Maria Jaricó, em 1822, que cria a Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Depois de 100 anos, a atitude da Paulina foi reconhecida como obra pontifícia, reconhecida pela Igreja, reconhecida pelo Papa Pio XI. E em 1926, foi criado aí o Dia Mundial das Missões. E no Brasil, nós temos aí uma experiência não somente de um dia, no penúltimo domingo do mês de outubro, mas no Brasil nós celebramos o mês missionário. No mundo inteiro celebramos aí o Dia Mundial das Missões, mas no Brasil não somente um dia, temos aí a experiência, a vivência de um mês de celebração, de agradecimento, de partilha em prol da missão local e universal. É o nosso compromisso, é a nossa missão. E como campanha, é justamente despertar no coração do povo de Deus, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, de modo especial no coração de cada batizado. Todos nós, a partir desta campanha, relembra, reanima, reacende o nosso ardor missionário. Portanto, não é somente uma campanha que deve ficar no mês de outubro, mas essa consciência que é aberta para lembrar que todos os dias, na nossa ação, nas nossas atitudes,
devemos viver, como disse o Papa Francisco na carta deste ano. Somos missionários da compaixão e da esperança. É importante o que o senhor traz, Padre Genilson, de que não pode ficar apenas neste mês, né? Porque às vezes a gente pensa não só com o mês missionário, mas também o mês da Bíblia, mês vocacional, que só se deve falar daquele tema naquele período, né? Mas ele é para dar aquela aquecida, para realmente nos animar e nos fazer sentir que todos somos missionários, como o Padre diz, despertar a consciência missionária no coração de cada batizado. Isso é muito bonito. E acho que nos enriquece também quando nós pensamos na missão, que a missão não é algo somente teórico, não só falar da missão, mas missão é algo que se testemunha. E a irmã Sandra é de uma congregação missionária e que tem bonitas experiências missionárias. Eu queria, irmã Sandra, que a sua primeira participação aqui na nossa conversa fosse uma partilha de alguma experiência missionária que tenha marcado a sua vida e a sua vocação religiosa. Obrigada, é uma alegria partilhar das nossas experiências missionárias pelo mundo afora. E primeiro, quando eu fiz a primeira profissão com as Irmãs Missionárias Combonianas, já sabendo que é uma congregação missionária ad gentes. Isso quer dizer que vai a outros povos, a povos que eu não conheço ainda. Então, foi muito, muito enriquecedor, foi muito bom. E, por exemplo, o primeiro lugar que eu fui foi na Etiópia, na Eritreia. E lá eu encontrei um povo completamente diferente do nosso, uma cultura diferente, um povo acolhedor também. E eu tive uma experiência muito bonita. Eu não sabia a língua, e ali naquele primeiro mês que eu tinha chegado, eu, assim, com o meu sonho, que ia evangelizar, né, os povos, e eu lembro que praticamente eu não sabia nada da língua local, né? E eu queria enviar uma carta para minha família. E foi interessante que eu saí fora do portão do convento das irmãs e percebi, nossa, eu não sei a língua. Eu não sei, eu estava imaginando ainda que estava em casa, né? E duas senhoras estavam passando, me olharam e me perguntaram, eu não entendi nada, elas perguntaram, provavelmente, o que você quer, o que você... Aí eu mostrei minha carta, eu quero ir no correio. Você acredita que elas deixaram de continuar o caminho que elas iam fazer, uma de cada lado, me pegaram e levaram até o correio. E eu nunca mais esqueci esse gesto de abertura, gesto de compaixão, gesto de esperança, realmente. É tudo aquilo que a campanha missionária que a gente está celebrando esse ano concretizou ali para mim naquele momento. Pessoas que eu não conhecia e que se compadeceram, que viram essa irmãzinha nova ali, sem saber aonde que ia, e me levaram. E depois eu as encontrei muitos anos depois, 5 anos depois, quando eu estava fazendo meus votos perpétuos. Elas estavam na missa e me trouxeram um buquê de flores. Eu fiquei muito emocionada com isso. Então, as culturas se encontram e quando há respeito, quando há compaixão, há evangelização. Então, a gente é evangelizado, mas também evangeliza. Jesus Cristo, então, é missão na vida da gente e Ele é missão no momento que a gente mais precisa, né? Eles precisavam da minha testemunha, mas eu também precisava da deles. Olha que testemunho bonito que a irmã Sandra traz para nós aqui na nossa conversa sobre a missão na igreja, o testemunho missionário, esse fato que marcou e que certamente traz
um sinal de esperança para nós, né? Ouvirmos esse relato e a beleza da missão, do evangelizar e ser evangelizado, esta troca que acontece porque Jesus é a nossa missão. E como o Papa Francisco sempre diz, a linguagem universal é a linguagem do amor. Então, mesmo que não soubesse a língua, a cultura do encontro aconteceu, né, irmã Sandra? E a missão também aconteceu. Isso é o que foi mais bonito, né? Por gestos, elas entenderam do que eu precisava, né? Não sabia o que realmente, mas que eu precisava de alguma coisa. E isso é muito bonito. O gesto de dar e receber, e de dar e receber afeto também é missão. Isso é muito bonito. Então, é para isso que estamos aqui, né? Para servirmos uns aos outros e para testemunharmos que Jesus é missão. Maravilha. Padre Genilson, nós vivemos num tempo marcado por muitos desafios. Desafios que já existiam, porque a humanidade nunca passa por uma crise só, né? A gente sempre tem vários momentos de dificuldade, mas que certamente a pandemia também dificultou muita coisa, acentuou muitos problemas. Quais são os principais desafios para viver a missão hoje? Primeiramente, eu queria lembrar a carta Patris Cordis do Papa Francisco, em outubro do ano passado, no dia de Nossa Senhora da Conceição, ele falando da questão de São José. E São José é aquele que viveu a missão de modo silencioso, né? Sem muitas estruturas, na sua simplicidade. E ele pega essa imagem do Papa Francisco, aliás, o Papa Francisco pega essa imagem de São José, que viveu no seu tempo, nas suas dificuldades, mas que soube escutar o sim de Deus, a vontade de Deus. E ele traz essa imagem de São José para contemplar todos os missionários e missionárias, cada cristão no mundo que vive a missão de modo silencioso, sem muitas estruturas, sem muitos meios, mas consciente desse compromisso diante de uma realidade concreta, de sofrimento, de dor, de angústia, de isolamento social, mas que estão no dia a dia vivendo a palavra de Deus, vivendo o amor de Deus em suas vidas. Diz o Papa Francisco o seguinte, que essas pessoas, como São José, que não são apresentadas nas rádios, nas revistas, nos jornais, mas que estão cada dia construindo a nossa história. E eu quero dizer justamente nesse contexto presente, o maior desafio como discípulos, como missionários, é aprender a viver como São José, como Nossa Senhora e de modo especial, viver como aquele que nos chamou, Jesus Cristo, que estava no meio de nós e nós não percebíamos. É aquele que dá testemunho, vai abrindo novos caminhos, vai abrindo novas perspectivas, apontando o caminho pleno do ser humano para que tenhamos vida em abundância. E o maior desafio é justamente a gente descentralizar a missão que não deve focar em nós, mas a missão que está no coração do próprio Jesus. E a missão da igreja é justamente não voltar para si, mas é aquela igreja em saída, que o Papa Francisco tem tanto nos chamado. Essa igreja que não se fecha em si mesmo, no egoísmo, no fechamento, mas é aquela que está aberta a dialogar com diversas realidades, mesmo com sua simplicidade, com suas dificuldades, seus desafios. Nós, como igreja, e a igreja enquanto instituição, ela é chamada para dialogar num tempo de tanta indiferença, num tempo também que estamos passando por várias questões sociais. Não é o momento de fecharmos as portas e sermos indiferentes, mas pelo contrário, agir com o coração de Deus, com esperança e com misericórdia. Olha aí, é preciso olhar com esperança, com compaixão para as dificuldades do nosso tempo e com o coração simples, com o coração compassivo, dialogar com as realidades. Irmã Sandra, as atuais diretrizes da CNBB, né, que estão em vigor, trazem um conceito muito importante e acredito que esse seja o diferencial das diretrizes, que são as comunidades eclesiais missionárias, né? É um termo muito bonito, as comunidades eclesiais missionárias,
Queria que a senhora pudesse nos ajudar a refletir um pouquinho, né? Como ser uma comunidade eclesial missionária e como é que a gente pode, né, ser missionário nessa comunidade eclesial onde a gente está inserido. Exatamente. Eu acho muito interessante também ali na mensagem do Papa, logo quando ele escreve para esse Dia Mundial das Missões, para ser celebrado nesse mês, né? Que é ali no penúltimo final de semana, né? De outubro. Então ele fala assim: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E é muito interessante que não é no singular, não é eu não devo deixar de falar do que vi e ouvi, mas está no plural, está no nós. Então, é comunitária, é uma experiência. A missão se vive comunitariamente, né? A comunidade deve ser baseada, deve ter fundamento na união, né? Na comunidade, na comunhão da comunidade. Então, é por isso que no centro das diretrizes, no centro de todo o trabalho da CNBB desses 4 anos aí, das diretrizes, está fundado na comunidade, comunidades eclesiais missionárias. Porque somos comunidades, criamos esses laços, né? Mas não podemos nos fechar como comunidade. Estamos abertas, missionárias, né? Abertas a outras realidades. Então, a comunidade se fortalece cada vez sendo mais missionária e envia e recebe missionários. Isso é que é interessante, porque quando enviamos missionários, nós o apoiamos na missão de evangelizar todos aqueles que ainda não conhecem, que ainda não sabem, que estão necessitando. Mas quando recebemos missionários, mas também recebemos aquele que a gente enviou, nos anima, nos dá coragem, nos dá um ânimo, um entusiasmo novo. Missão é experiência de vida e vida em abundância. Então, acredito que foi uma inspiração muito bonita, muito profunda esta, de colocar a comunidade eclesial missionária no centro da igreja. E é essa construção, e a gente se lembra nesse mês missionário também, dessas nossas comunidades. Como é que nós fazemos comunidade? Como nós construímos a comunidade, né? No respeito, na compaixão, na solidariedade. Então, através dessa experiência que a gente vai sendo cada vez mais vocacionado, missionário e contribuímos na missão de Jesus Cristo, na missão da igreja aqui e agora, né? Principalmente agora, né? No desafio da pandemia, o desafio que a igreja tem que enfrentar, né? Que já está enfrentando, de um mundo que está se fechando, talvez com razão, com medo, com essas dificuldades todas, se fechando no egoísmo. Então, as comunidades eclesiais missionárias são essas comunidades que nos dão vida, força para enfrentar esses desafios. E realmente são exemplos, né? Devem ser curar pelo exemplo, pelo amor, pela compaixão por todos aqueles que estão necessitados, que estão fora da comunidade, e que a gente possa abrir as portas e as janelas para que venham essas pessoas que não nos conhecem, que não conhecem Jesus Cristo, ou que talvez conheçam, mas não vivem ainda como Jesus Cristo quer. Nós já estamos chegando... Sim, irmã? Não, isso eu achei muito interessante, né? Que a abertura para novas possibilidades. É a criatividade de Deus na missão e nos chamando nesse mês para sermos mais criativos e mais abertos ao Espírito Santo, à ação do Espírito Santo na nossa vida.
Com certeza. Nós já estamos aqui já chegando ao fim do nosso programa, que principalmente quando a prosa é boa, o tempo passa rapidinho, né? E eu separei um trecho aqui da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões que me tocou muito quando eu li essa mensagem. Eu gostaria de trazer e ouvir a contribuição do Padre Genilson e da irmã Sandra para a gente encerrar o nosso programa, que é o seguinte: o Papa diz lá no final da mensagem: hoje, Jesus precisa de corações que sejam capazes de viver a vocação como uma verdadeira história de amor, que os faça sair para as periferias do mundo e tornar-se mensageiros e instrumentos de compaixão. Olha que bonito, e reflete muito aquilo que é o programa pastoral do Papa Francisco, né? Aquilo reflete bem o seu pontificado. E a minha pergunta é a seguinte: o Papa utiliza essa expressão na Evangelii Gaudium, em vários discursos, que é a questão das periferias. Não apenas as geográficas, mas também as periferias existenciais. Como é que nós podemos chegar às periferias? Padre Genilson. Um dos caminhos que podemos trazer é o que você perguntou sobre as questões, sobre as comunidades eclesiais missionárias. É a gente aprender a dialogar em pequenos grupos, é nós podermos também aprender com o outro. A gente também aprender a dialogar com os areópagos da nossa realidade, não nos fechar em nós mesmos. Como vai dizer o Papa Francisco, nessa igreja em saída que vai ao encontro de outras periferias, é justamente aprender a dialogar com outras realidades. É pensar a igreja não somente numa visão geográfica, mas também diante de diante de vários contextos que nós vivenciamos: a política, a saúde, a educação, né, os direitos humanos. Então, vários espaços que, como igreja, como missionários e missionária, devemos estar presentes, chamados para dialogar e ser uma presença uma presença que leve vida, mas também que aprendamos a redescobrir o sentido da nossa vida enquanto ser humano e também a nossa missão enquanto cristãos. Por isso que nós apresentamos pelas Pontifícias Obras Missionárias, pelo Comina, os temas da novena missionária deste ano, falando justamente de testemunhos de pessoas que estão no dia a dia, para além de uma periferia geográfica, mas para além das realidades da saúde, da educação, nas famílias, na questão dos migrantes. Vamos ter aí o testemunho do Miguel, que é um missionário, e a gente mudar a compreensão também dos migrantes, não só aqueles que nós vamos, mas também aqueles que vêm para as nossas terras e traz também consigo experiências de vida, experiência de fé e estilo de viver com mais fraternidade. Maravilha. Irmã Sandra, também nesse pensamento, né, dê a sua contribuição para nós. Olha, para mim, essa mensagem do Papa é lindíssima. Realmente, a gente tem que dar muito tempo para aprofundar. É um retiro espiritual. Eu também fiquei muito emocionada com a palavra do Papa Francisco, principalmente a partir do coração, né? Que tem a palavra coração, que quer dizer amor, que quer dizer compaixão, que quer dizer também abrir-se aos outros. Então, esse desafio aí de viver, de nos encontrar com o outro, sem medo, sem julgamentos, né? Para escutar, muito mais escutar do que ensinar. E através disso é que nós vamos fazer crescer relações verdadeiras, relações humanas. A nossa humanidade está necessitada realmente desse humano, né? Então, que o Papa Francisco é muito feliz na sua mensagem, e eu espero que vocês também, todos que estão nos escutando e vendo, possam aprofundar a mensagem dele. Então, são muitos os desafios, e o Papa Francisco vai no centro. Ele diz: o coração tem que abrir-se para que a palavra de Deus realmente
acabamos de celebrar o mês da Bíblia, a palavra de Deus que é centro para nós e que possamos partilhar isso com os outros e que o nosso coração possa estar aberto para essa experiência de Deus na nossa vida e sermos realmente missionários e missionárias uns para os outros. Maravilha, eu quero agradecer muito a participação, a reflexão do Padre Genilson de Souza, da irmã Sandra Regina Amado, eles que são missionários como você, como eu, mas que se dedicam a um trabalho muito especial de animação missionária aqui na Igreja do Brasil. O Padre Genilson, junto às Pontifícias Obras Missionárias, na Secretaria da Propagação da Fé, a irmã Sandra, junto à Conferência dos Bispos, na Comissão para a Ação Missionária. Então, eu quero agradecer e quero convidar você que está em casa para aprofundar esta mensagem que eles citaram, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, que você pode achar com facilidade na internet. Mensagem para o Dia Mundial das Missões 2021, você vai poder beber desta fonte tão preciosa. Então vamos lá aos apontamentos do nosso programa de hoje. A igreja é missionária por natureza. Missão é natureza, a missão está na natureza da igreja. Para que a missão aconteça, é preciso dialogar com as realidades, dialogar com os pequenos grupos, dialogar com os outros. Isso se faz num processo de aprendizado, de escuta, de dar e receber. É um propósito de vida. E claro, missão se faz com o coração. O coração está no centro. Por isso ele precisa estar cada vez mais aberto para acolher o outro, para crescer com o outro e para evangelizar. E para encerrar o nosso programa, agradecendo mais uma vez a participação dos nossos convidados e também agradecendo a sua atenção aí de casa, eu quero partilhar mais um outro pensamento do Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial das Missões deste ano. Há um aspecto da abertura universal do amor que não é geográfico, mas existencial. Sempre, mas especialmente nesses tempos de pandemia, é importante aumentar a capacidade diária de alargar os nossos círculos, chegar àqueles que espontaneamente não sentiria como parte do meu mundo de interesses, embora estejam perto de nós. Viver a missão é aventurar-se no cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com Ele, acreditar que a pessoa ao meu lado também é meu irmão, minha irmã. Viva a missão, viva a Igreja Missionária, viva todos os missionários. Um abraço forte e até o nosso próximo encontro.